Esses dias eu tive que ir até o centro da cidade e daí eu fui de ônibus e quando eu entrei nele, me acomodei ali no corredor mesmo, porque não tinha banco para sentar. E aí olhando um pouco mais à frente, eu vi uma moça que estava chorando e isso me chamou muita atenção. E era um choro contido e ela estava com fones de ouvido e olhava fixo assim para a janela do ônibus, mas era bem nítido as lágrimas escorrendo no rosto dela. E como eu sou muito observador, eu comecei a olhar para as pessoas ao redor e aí eu notei algumas coisas. Algumas pessoas estavam com um aspecto de cansadas, tinha algumas com o semblante triste e tinha algumas que estavam sentadas, dormindo. E eu sei que no ônibus lotado não é um lugar que a gente vai encontrar pessoas felizes. Não que seja impossível de encontrar alguém que esteja de bem com a vida dentro do ônibus, mas é o que menos se vê. E ao sair desse ônibus e continuar observando as pessoas na rua e pensando em alguns amigos, familiares, colegas de trabalho, o que eu sinto é que a maioria das pessoas estão tristes, confusas, perdidas e algumas até sem esperança. E parece que isso tem se intensificado mais ultimamente, pois o que mais se escuta são pessoas com depressão, ansiedade, com falta de ânimo para viver e, em casos mais graves, pessoas cometendo suicídio. E isso incluindo crianças, adolescentes e adultos. E não querendo ser pessimista, mas sim apenas constatar a realidade, o que eu vejo é que a maioria das coisas na vida está tão ruim, mas tão ruim que o mundo ele clama por uma mudança. Ao longo da minha vida, conforme eu fui identificando esses males que o mundo enfrenta e que na grande maioria foram causados pelo próprio ser humano, fica a questão: o que fazer para mudar? Qual é o meu papel nessa história toda? Tem os problemas individuais e tem os problemas coletivos. E em ambos os casos, temos que fazer a nossa parte. Pois não dá para seguir pela jornada da vida de braços cruzados sem ao menos tentar fazer alguma coisa para mudar essa realidade triste e doentia da qual estamos vivendo. E eu fico pensando, será que realmente nós não somos capazes de tomar alguma atitude, de fazer algo para aliviar um pouco essas inquietações humanas e de encerrar de uma vez por todas com essas práticas e atitudes que só causam mais tristeza e que continuam sendo replicadas e perpetuadas ao longo da história? Mas temos uma escolha para fazer nesse contexto todo. E a pergunta que fica é: de qual lado você está? O lado que alimenta o que há de ruim em nós, ou o lado que busca uma vida com mais propósito e bem-estar? Eu até anotei aqui alguns tópicos sobre essa questão do que as pessoas estão alimentando em suas vidas. E temos guerra, miséria, fome, desigualdade social, doenças, egoísmo, mentiras, violência. E aqui nesse campo da violência o leque se abre, incluindo agressão física e psicológica, assassinato, abuso sexual, feminicídio, tortura, bullying, discriminação, preconceito, negligência e abandono, maus tratos aos animais, enfim, a lista é longa. E você tem a escolha de não alimentar essas mazelas humanas, de dedicar sua vida para algo que faça o bem, tanto para si quanto para o outro. E assim como existe esse lado ruim do ser humano, tem também o lado bom que engrandece a vida. Eu vou ler alguns exemplos aqui que eu anotei. Tem pessoas criando projetos para cuidar do meio ambiente e da natureza.
Tem pessoas, cientistas que dedicam sua vida para encontrar a cura de doenças. Tem pessoas que se dedicam a desenvolver e a praticar a espiritualidade. Tem quem estude o comportamento humano e busca ajudar os outros a terem mais qualidade de vida e saúde mental. Existem aquelas pessoas que dedicam sua vida para diminuir a desigualdade entre as pessoas. Tem quem divulgue a mensagem do amor e da importância que ele tem em nossas vidas. Então, a lista de coisas boas também é extensa. Porém, na maioria das vezes, a gente dá mais atenção e força para o que é ruim. Daí a impressão que dá que tem mais coisas ruins acontecendo do que coisas boas. Se eu pegar o exemplo de uma balança, o lado ruim ele está pesando muito mais do que o lado bom e está chegando num nível difícil de suportar. E se você me perguntar se o bem é capaz de vencer o mal, eu tenho as minhas dúvidas em relação a isso. Penso que isso não seria bom, é uma utopia, porque se a gente fizer uma análise histórica, o bem e o mal sempre existiram. Então, se tudo fosse sempre bom, o tédio ia tomar conta. E o que eu penso que seja saudável e acredito que seja possível é que na vida e nessa balança que eu estava mencionando anteriormente, o lado que é bom ele tem que pesar mais, ele tem que ser maior em quantidade. Então, todos nós já passamos por coisas ruins e provavelmente outras coisas ruins vão acontecer, mas que elas sejam em menor quantidade e quando acontecerem, que seja para que a gente adquira algum aprendizado e que a partir de então possamos evoluir mais como seres humanos. Temos esse desafio que é de viver de uma forma mais equilibrada num mundo doentio. E diante de tantas dificuldades humanas, que a gente consiga ter mais compaixão com o próximo e que a desesperança não nos adoeça. Uma dúvida me acompanhou por muito tempo, que é a seguinte: será que sou capaz de mudar alguma realidade existente no mundo que só causa dor e sofrimento? Como eu sempre me considerei um pequeno grão de areia nesse imenso universo e com uma autoestima também não muito boa, o pensamento que predominava em mim era de que eu não sou capaz, que ninguém ia querer ouvir o que eu tenho para falar, mesmo que fosse uma ideia muito boa. E tem uma frase de Martin Luther King que é muito boa e me ajudou a mudar essa forma de pensar. Ele diz o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Quando eu me deparei pela primeira vez com essa frase, já tem bastante tempo, e ela me fez refletir sobre essa questão. E daí então eu passei a acreditar mais em mim, porque eu me considero uma pessoa boa, eu quero o meu bem, eu quero o bem do próximo, do mundo. E tudo que eu puder fazer para alimentar esse lado positivo que existe em mim, o que tem de melhor em mim, e poder compartilhar isso com o mundo, é nisso que eu quero focar. A criação desse canal tem muito disso. Ele nasce com essa ideia de ser um lugar confiável, seguro, onde eu possa compartilhar conteúdo relacionado a desenvolvimento pessoal e todas as áreas que abrangem esse tema. Também aqui é um espaço onde eu quero aprimorar a capacidade de compreender a vida como ela é, e não como me disseram que ela é ou fizeram com que eu acreditasse que ela fosse, mas simplesmente eu quero entender e compreender como a vida ela é, sem romantismos e sem idealizações. Quando a gente nasce, é como se a gente fosse uma tela em branco. E aí os primeiros pintores que surgem na nossa vida, eles vão deixando ali suas cores,
seus traços, seus desenhos, né? E esses pintores, eles são nossos pais, familiares, parentes, amigos, professores, todas essas pessoas, né, que começam a entrar na nossa vida desde quando a gente é bebê. Então, nessa primeira etapa da vida, seria isso, a gente vai absorvendo tudo, né, que as outras pessoas vão inserindo na nossa vida. E daí, num segundo momento, conforme a gente vai crescendo, vão surgindo os questionamentos e também começam a acontecer as primeiras rupturas, porque a gente começa a fazer uma desconstrução de muita coisa que foi ensinado para a gente, que a gente percebe que não é bom para nós. A partir de então, você passa a ser o pintor da sua própria tela e passa a viver mais alinhado com a sua verdade e a sua essência. E olha que é tanta coisa que precisa ser desconstruída para que você viva conforme a sua essência e a sua verdade. E dependendo da criação que você teve, do contexto em que você cresceu, para muitas pessoas essa tarefa pode ser mais difícil, mas conforme tu vai te libertando desses pesos, mais leve a sua vida vai ficando. Só para contextualizar um pouco esse assunto, agora há pouco eu estava vendo o vídeo de uma mulher e ela estava sendo recriminada e julgada porque ela não tem filhos. E numa das redes sociais dela, teve um seguidor que enviou uma mensagem para ela falando algo do tipo: ah, o dia que você estiver sofrendo na cama de um asilo, você vai se arrepender de não ter tido filhos. E ela logo respondeu, rebatendo essa questão, porque desde quando ter filhos é garantia de alguma coisa? E ela deu alguns exemplos, porque ela é médica e ela já trabalhou em asilo, e o que mais tinha nesse asilo eram mulheres que foram deixadas lá pelos seus filhos, e ela chegou a conhecer algumas mulheres que tinham 3, 5, até 8 filhos, eu não me lembro agora exato, né, a quantidade, e deixaram essas mães lá e não iam mais lá visitá-las. E no hospital que ela trabalha atualmente também, ela presenciou vários casos de idosos que foram internados lá por outras pessoas e que recebem visitas de amigos, vizinhos. Então, isso prova que ter filhos, isso não é garantia de que quando os pais envelhecerem, que os filhos vão ser os seus cuidadores. Eu sei que esse assunto é complexo e muitos devem estar já pensando: ah, esse pai ou mãe de repente não foram pessoas boas e por isso os filhos, né, não cuidam, ou os filhos de repente não têm condições. São N motivos, né, e eu não quero aqui entrar nesse campo de discussão. É só mesmo para chegar a esse entendimento, né, de que nem tudo que nos falam é verdade ou vai acontecer. Outro exemplo é casamento. Eu cresci acreditando que casamento era sinônimo de felicidade. E ao longo do tempo, né, eu percebi que isso também não é uma verdade. Pois o que mais tem são casais infelizes, casais se separando e muitas pessoas nem querendo casar. Portanto, ao longo da vida eu venho trabalhando essas questões em mim e vou aceitando e me adaptando à realidade de fato como ela é. Tenho estudado bastante, feito alguns cursos relacionados ao comportamento humano, e a ideia é continuar criando vídeos com essa temática. E dentre alguns assuntos eu quero falar sobre a importância do amor próprio, da importância da espiritualidade nas nossas vidas, pois eu acredito que somos seres espirituais. Também quero continuar estudando e falando sobre esse potencial que existe dentro de nós e que muitas vezes não é explorado, desse eu que existe em nós, que a gente mesmo desconhece,
que é maior do que a gente possa imaginar, que é mais capaz de realizar, concretizar objetivos e sonhos, que é mais ilimitado e cheio de potencialidades que jamais a gente poderia sonhar. Também quero aproveitar o espaço aqui nesse canal, que para mim é como se fosse um portal para que eu consiga me conectar com mais pessoas que, assim como eu, buscam uma versão melhor de si mesmas. Desde o início da criação desse canal, eu venho superando alguns desafios, porque eu nunca fui muito de internet e redes sociais, e então eu estou fazendo essa experiência, e eu sei que tem alguém aí do outro lado da tela, e se eu conseguir conectar o meu coração com o seu, isso para mim será de grande valor. E falando um pouco mais aqui sobre o canal, eu dei uma pesquisada para saber como é que funciona, e para que o canal se torne relevante aqui dentro da plataforma, tem que ter no mínimo 1.000 inscritos e 4.000 horas assistidas. Então, se você ainda não é inscrito, fica aqui o convite, inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário, pois isso ajuda muito o canal a crescer. Antes de finalizar, eu quero compartilhar algo aqui que eu aprendi num desses cursos que eu fiz recentemente, e a professora ela estava fazendo uma comparação de nós com conchas. Essas conchas que tem uma pérola dentro. A concha, ela seria a parte externa nossa, o nosso corpo, também a nossa personalidade, a forma como nos apresentamos para o mundo e a forma da qual as outras pessoas nos veem e também a respeito do que pensam sobre nós. E a pérola seria a nossa essência, o que temos de mais precioso e valioso existente em nós. Então, desejo que a minha pérola, o que há de melhor em mim, conecte-se com o que há de melhor em você e que juntos possamos evoluir como seres humanos através da troca de aprendizados. E para você que assistiu o vídeo até aqui, deixo o meu abraço e até a próxima. Tem algo importante que faltou eu dizer, que é o seguinte: para muitas situações na vida, o amor é a resposta.